Então, gente, nós hoje, deixa eu aquecer aqui a entrada da doutora Juliana, sobre LGPD para provedores. Oi, Bom doutora dia, Juliana, bom dia. Tudo bem contigo? vou melhorar aqui. Tá, enquanto isso eu vou dar uma prévia aqui do nosso conteúdo de hoje. Então nós vamos falar de Legal. LGPD para provedores. A gente sabe que a área de provedores tem muitas letrinhas aí, né? Como as outras áreas também, que é com relação ao imposto. Mas a área de telecom, provedores, tem bastante letrinhas que a gente tem que sempre estar decifrando para os clientes, Verdade. não é? E hoje, é claro, a doutora veio para decifrar uma delas aí que está na atualidade, tem tido muitas dúvidas na área, não somente na área de provedores, mas para todas as outras áreas. Eu acredito que com o conteúdo de hoje você vai explanar bem e os nossos convidados, né, os nossos participantes aqui também vão entender como é que funciona. Doutora Juliana, a Soraya possivelmente entra na nossa live de hoje, possivelmente não. Ela está lá em Ribeirão Preto, né? Tem uns eventos para poder participar, tem uns clientes também a visitar. Então, hoje ela está lá também em Jabuticabal e Mococa. Imagina, né? Coisa doida. Aí ela falou, Vera do céu, hoje lá, abre a live, receba a doutora Juliana, né? E aí eu tô aqui, a outra metade, para fazer esse movimento. Então eu Verdade. vou Ela me falou que ela disse que ela está passeando, né? Enquanto a gente vai ficar aqui trabalhando um pouquinho. ela sempre fala, alguém tem que trabalhar na Caleb. Mas ela tá lá numa loucura também na prospecção, na negociação, inclusive também fazendo visita a clientes, né? Que é importante. A área no momento da pandemia, a gente utilizou muito as redes sociais, o WhatsApp, reuniões aí, videoconferência, mas nada que substitui o presencial, né? Esse contato direto. Então, por este motivo, possivelmente ela entra para dar um oi, um bom dia aí pra gente, mas é provável que ela não participe da nossa live de hoje. Mas nós podemos iniciar. Eu estava aqui, doutora, fazendo um convite para os provedores que a gente tem de clientes, né? Para alguns amigos também, que eu falei que eu iniciei, aí eu convidei o pessoal para fazer a mesma coisa. Doutora, eu vou iniciar fazendo a sua apresentação, e é claro, né, que você completa, se caso eu deixar passar, porque quem melhor do que nós mesmos falar da gente, né? Por mais que seja difícil nós mesmos nos descrevermos, né? A gente fala, vou falar isso Às vezes não. é complicado, né? O que os É, nossos olhos veem, às vezes não são o que os outros olhos veem. É verdade. Então, ó, a doutora Juliana Matias, advogada especialista em relações do trabalho e proteção de dados lá na Camargo Advogados, que vai completar 35 anos, gente. Olha, é tempo, né? É história, é estrada de Eu muito falo que é um auxílio. mocinho. É um mocinho. Exatamente, está amadurecido. E o escritório fica em Arujá, olha, quase minha vizinha, doutora. Verdade, verdade. Nós estamos aqui há 35 aninhos, né? Um escritório que fica no centro da cidade. Tomo a liberdade aqui de dizer que, né, se não o maior, é um dos maiores escritórios da cidade. Então, nós atuamos aí, né? Toda a área empresarial, tudo aquilo que o empresário necessita hoje, nós temos para ofertar dentro do nosso escritório. Então, toda a parte da assessoria jurídica, hoje nós temos essa condição de fazer e da melhor maneira possível, né? Sempre prezando a excelência, sempre prezando ali. A gente sempre brinca com o jeitinho Camargo de ser, que estar perto do cliente, estar próximo do cliente, entendendo as necessidades de uma maneira personalizada. Que eu acho que entregando só o básico ali tem bastante gente, né? Mas eu acho que isso a gente pode dizer aí com bastante tranquilidade que a gente tem de diferencial. Por isso que está há 35 anos atuando, né? Verdade. Parabéns, parabéns à equipe lá também do escritório, né? Então, e obrigada por você ceder esse tempo para a gente também, para completar o nosso conteúdo. Lembrando, pessoal, que a nossa live ela vai ficar salva e depois a gente vai disponibilizar no canal da Caleb Assessoria, né, lá no YouTube, para depois as pessoas, se não quiserem ver aqui, ou porque tem os canais, né, que a pessoa adora estar vendo. Às vezes está muito lá não gosta muito de estar no Instagram, mas gosta de ficar vendo o YouTube, né? Então a gente vai disponibilizar nos dois para que você possa acompanhar, né? Então quem está chegando agora, depois convide e além disso, também fale para os companheiros e amigos aí que vai ficar salva a nossa live. Doutora, eu estou te conhecendo agora, não sei se você já me viu antes,
Eu não me lembro de ter te visto. Mas, como eu acabei de falar, né, a gente nessa conexão de internet, os provedores e o que nos beneficia, depois a gente, eu, né, como vizinha ali de Arujá, vou lá tomar um café no escritório Ah, também. seja bem-vinda. Tenho tido bastante contato com a Soraya. A Soraya tem participado dos nossos eventos. Eu fiz uma palestra no Capacita em Guarulhos esses dias. Foi. A Soraya esteve presente. Já estivemos em outras oportunidades juntas. Mas não é outra oportunidade. Venha tomar um café conosco, sim. Mas olha que legal, né? Eu normalmente inicio as lives falando da onde eu conheci o convidado. Aqui está sendo ao contrário, né? Pessoal, eu estou conhecendo a doutora agora, olho no olho via celular, mas depois eu vou lá, né? Dar um abraço apertado e bater um papo, porque eu gosto muito da área do direito. Não me formei, né? Mas adoro. A senhora fala, menina, que loucura você gostar. Tem que gostar bastante, né? Tem que ter um bichinho ali. A gente brinca, fala que tem que ter um quezinho a mais. É, e o bichinho que me picou foi para a contabilidade, né? Então eu iniciei a minha história com contabilidade antes sonhando ser a advogada, né? Mas quando eu conheci, que eu fui apresentada para um escritório de contabilidade, quando eu conheci, pronto, gente, me apaixonei, não deixei o direito, né, de lado, nem de sonhar em há mais de 25 anos na área contábil, né? Na gestão de RH, finanças, né? E tudo mais. Então está sendo bem É gostoso. mocinha também. É, mocinha também. Que legal. Então vamos lá, doutora. Eu reservei algumas perguntas que são as perguntas que causam mais dúvidas, né? E às vezes as pessoas não conseguem ter uma explicação. Vai buscar a explicação, mas encontra escrita e acaba não tendo outras dúvidas em cima dessas dúvidas aí mal sanadas. Então eu trouxe as principais perguntas para te fazer e eu vou aqui tentar não ser muito robótica, não muito robótica, para a nossa live sair bem interessante. Então, eu vou começar falando com você a respeito de que maneira, de maneira geral, o que é a LGPD e a quem ela se aplica. A gente tem que respirar, né? Eu falei, como tenho vivido isso nos últimos anos, agora já me acostumei, mas a gente precisa respirar para ir para essa sigla, né? Que é Lei Geral de Proteção de Dados. E de onde surgiu, por que surgiu, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho disso, né? Certo. Todos nós, em algum momento, né, primeiro para a gente entender, somos titulares de dados pessoais. Então, quando nós vamos à farmácia, quando nós vamos ao médico, quando a gente vai preencher qualquer tipo de ficha que envolva os nossos dados pessoais, então, todos nós, independente de empresários ou não, em algum momento somos aí titulares de dados. E o que não é novidade para ninguém é que esses dados têm sido usados de maneiras inúmeras e incorretas, né? Você fornece o seu cadastro numa farmácia, amanhã você recebe a ligação de uma imobiliária, depois de amanhã de uma companhia telefônica, aqueles lugares que você nunca sequer entrou em contato, mas eles têm todos os seus dados, né? Você costuma receber ligações e e-mails, onde as pessoas sabem quanto você consome, do que e por quê. Né, com isso, com essa crescente como vou dizer, com essa crescente coleta de dados que todos os estabelecimentos começaram a fazer, nem todos estavam bem intencionados, nem todos usaram isso para o bem, e todos, né, começamos a sentir aí, nos sentir mais prejudicados. E de outro lado, o mercado viu que esses dados pessoais, eles são o novo petróleo, eles são a nova moeda do mercado, né? E eles começaram a querer cada vez mais. Porque se eu conheço melhor o meu cliente, se eu sei o que ele consome, quando ele consome, quanto ele consome, provavelmente eu vou começar a ter a possibilidade de oferecer um serviço melhor, mais direcionado. Isso é o lado bom da coisa. E qual é o lado ruim? Muitos desses dados são comercializados, isso também não é novidade para ninguém, né? Tem aí, nunca viu, lá na Praça da Sé, muito antes de internet, né? Lá na Praça da Sé esses dados eram comercializados, ou em outros lugares. Hoje a gente tem aí a Deep Web, que a gente fala que é a parte obscura da internet, que hoje você consegue comprar dados de qualquer coisa, em qualquer lugar.
E exatamente por isso essa legislação veio. Para quê? Para colocar ordem nessa Ordem. bagunça, né? Porque Uhum. tudo era muito solto, né? Tudo era guardado para sempre. Nós não tínhamos, enquanto titulares de direitos, nenhum direito, né? Se você chegasse em algum lugar e falasse assim, olha, eu quero saber quais são os meus dados que você tem aí, eu quero saber por quanto tempo você vai guardar, com quem você compartilha, ninguém ia te responder isso. Se você ligasse para algum lugar, coincidentemente, a ligação cairia nesse momento. Se você chegasse em uma empresa e falasse isso, eles iam falar assim: bom, não tenho nada seu aqui, eu não tenho nada para te falar, não vou te falar, não tenho obrigação de falar. Então, a LGPD veio a partir dessa necessidade, dessa coleta e desse compartilhamento desenfreado que a gente estava tendo dos nossos dados pessoais, ela veio literalmente colocar ordem na casa. Óbvio que nós brasileiros não somos os inovadores, não somos os Aham. pioneiros, né? De onde surgiu tudo isso? Óbvio, veio de lá de fora. Essa conversa toda começou a ficar muito mais forte a partir de 2016, que é a GDPR, que é a LGPD, né? Da Uhum. União Europeia. Então, vindo de lá, as novas exigências, é óbvio, nós temos grandes multinacionais aqui e elas começaram a ser exigidas, né, dessa legislação, e isso acabou sendo a base da criação da nossa legislação atual, né? Então, com a GDPR criaram a LGPD. E aí a LGPD veio para quê? Para dar transparência para nós titulares, segurança para nós titulares, direitos para nós titulares, mas também temos toda lei tem dois lados, né? Ela tem direitos e ela tem deveres. Para Uhum. quem são esses deveres que a lei trouxe? Para os empresários. Ou seja, toda empresa, né, está obrigada a cumprir a LGPD hoje. Então, desde o MEI até a multinacional, todo mundo tem que cumprir a Uhum. LGPD, né? E quem é que tem que cumprir a LGPD? Quando é? Né? Quando eu falo tratar, envolve coletar, arquivar, compartilhar, tudo que eu fizer com dados pessoais, ou seja, da pessoa física dentro da minha empresa, está coberto pela LGPD. Né? E aí, só para a gente voltar lá, desde quando a LGPD, né, está? Ela é uma lei de 2018, passou a vigorar em 2020. Então, Isso. de setembro de 2020 que ela passou a vigorar até agosto de 2021, nós não tínhamos sanções. Então, ela está totalmente válida, né? Certo? A partir de agosto de 2021. Então, nós temos aí um ano já que todo empresário tem que estar de acordo, ou seja, tem que estar ok. A gente sabe que não está, mas quem não está tem que Tem começar que a se pensar adequar. nisso, porque a gente já tem aí hoje sanções passíveis de serem aplicadas. E como se adequar? Quem ainda não se adequou, né? Quais são os primeiros passos para fazer essa adequação? O que ela tem que fazer? O empresário, o microempreendedor, o empresário individual, quem está começando, ou que já tem aí no mercado 1 ou 2 anos, né, a empresa atuante, o que ela precisa implantar? Hoje, a gente fala, Vera, de lá do começo mesmo, sabe? Hoje a empresa, a ideia é que a empresa hoje já nasça pensando em LGPD, né? A gente chama Isso. isso, dentro da LGPD, a gente chama isso de Privacy by Design, ou seja, pensar desde o desenho da empresa, você já pensar em LGPD. Óbvio, a gente está falando do Brasil, é um país aí muito complicado em termos de tributo, muito complicado em termos de compliance, das pessoas conseguirem seguir mesmo as leis. Então, mas aí, o ideal, né? Eu sempre brinco que o mundo ideal era que nós tivéssemos condições hoje de que todas as empresas hoje já nascessem pensando em LGPD. Mas, né, se não é esse o caso, primeiramente a pessoa precisa tomar consciência, né? Uhum. Seja ele o dono, o diretor, se a gente estiver falando de uma empresa pequena ou se de uma empresa maior. Então, assim, a diretoria, né, quem está gerindo aquele negócio hoje, é a primeira pessoa que precisa tomar consciência disso, né? Eu falo que a LGPD ela é uma pirâmide, ela tem que vir de cima para baixo, porque se eu tenho funcionários cumprindo, mas o dono da empresa não cumpre, É. ela não vai funcionar. Então, o primeiro passo hoje para você estar em consonância aí com a LGPD é a consciência realmente de quem gere a empresa, de que dados são importantes, de que dados, tanto eu posso utilizar isso para fomentar muito bem o meu negócio,
mas se eu não souber utilizar esses dados pessoais, eu também posso ter problemas com a lei. Então, a conscientização é o primeiro passo aí, né? Ter conhecimento da lei, realizar treinamentos, buscar conhecimento, buscar aí uma assessoria especializada que possa te orientar para você começar, de repente, a tomar corpo, a treinar os seus funcionários. Depois de treinar os seus funcionários, a gente costuma dizer que você tem que fazer um raio-x da empresa, que é aquela varredura, né? Você tem que entender por onde os dados pessoais transitam dentro da empresa. Olha, eu tenho dados pessoais só de funcionários, porque talvez alguém diga, eu não preciso adequar a minha empresa porque eu não trato dados pessoais de ninguém. Mas se você tem um funcionário, você trata dados pessoais desse funcionário. Então, você precisa estar de acordo com a lei. Se você vende para o consumidor direto, a sua gama é maior ainda. Então, vamos aí, os microempresários, a grande maioria, vende aí para o consumidor final, a pessoa física. Então, todo aquele cadastro que a gente tem lá no computador, com os dados dos nossos clientes, tudo isso é dado pessoal e tudo isso tem que estar de acordo com a lei. Aonde eu estou arquivando isso? Por quanto Certo. tempo eu estou arquivando? Com quem eu compartilho? Tudo isso tem que estar naquele raio-x. Eu tenho que mapear os dados da empresa para ver onde é que isso está, se está certo, se está errado. A gente precisa entender, às vezes, que menos é mais. Pode ser que eu esteja coletando muitos dados, que esses Uhum. dados sejam desnecessários. Então, eu preciso entender esse negócio como um todo, formar aí o nosso mapeamento de dados para depois a gente descobrir os erros, vir corrigindo isso, criar os documentos necessários, criar termos de consentimento. Como a gente falou aqui, né? Nossa live talvez está um pouco mais voltada para os provedores, mas acaba o Falando de um contexto é o modo mesmo. geral, né? Mas se eu tenho um provedor ou se eu tenho um e-commerce em geral, todo aquele cadastro, tudo aquilo que ele recebe dos clientes dele, provavelmente ele vai compartilhar com uma empresa de transporte. Talvez essa empresa de transporte terceirize o serviço dela. Então, aí a gente já está falando de três pessoas envolvidas. Aquela que eu comprei, né? Então, eu tenho um site onde eu vou colocar os meus produtos. Eu vou passar para uma pessoa que vai entregar, essa pessoa vai passar os dados para outra que vai entregar. Olha só, quatro pessoas numa compra muito simples. E É como é que verdade. cada uma dessas pessoas está tratando meus dados? Doutora, eu vou fazer três pontuações. Vou voltar um pouquinho com relação a novos empresários que está iniciando, né, a abertura do seu CNPJ. Aqui na Caleb a gente já trabalha um plano de negócios, até um modelo de negócio, incluindo também a questão dessa visão para a LGPD, né, para ele colocar na operação dele e entender que também faz parte, né, essa visão, esse olhar. Outra coisa importante, você citou aí duas ou três vezes, ou outras vezes mais, sobre os dados pessoais. Dá um exemplo do que é dados pessoais para o público entender. É o RG, o CPF, o quê? O que exatamente são? Legal, acho bem válida essa sua pontuação. Dentro da lei, ela dividiu, né, os nossos dados pessoais em três tipos. Eu tenho dados pessoais sensíveis e dados de criança e adolescente. Dados pessoais, o que é dados pessoais? Aquele que identifica diretamente a pessoa. Então, nome, RG, CPF, aquilo que eu falei, você consegue ligar diretamente à pessoa. Dados pessoais sensíveis, aqueles dados que eles podem causar algum tipo de discriminação, e esses dados a gente precisa ter ainda mais cuidado. Então, são aqueles dados de coisas íntimas da pessoa. Então, filiação política, filiação sindical, dados de saúde, orientação sexual, religião. Esses dados todos são dados sensíveis. Então, são aqueles dados que eu tenho que tomar ainda mais cuidado. Eu tenho que pensar se realmente eu preciso coletar, como eu vou guardar, porque se eu expor, eu posso, de repente, causar uma discriminação na pessoa. Então, eu tenho ali um ponto biométrico que hoje é muito usado, né? Então, Uhum. assim, o meu ponto ali biométrico, isso é dado sensível, porque é meu dado aqui, ó, a minha digital, ele é um Digital. dado que a gente tem, são os dados de crianças de 0 a 12 anos e adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, certo?
Então, esses três tipos de dados aí que eu tenho. E eu posso também ter aqueles dados que eles não são diretos, mas eles são dados pessoais. Um exemplo aqui são dados de geolocalização, esses que a gente tem hoje no nosso celular. Pode ser que eu não esteja falando do meu nome e do meu RG, mas eu tenho ali um dado de localização que ele mostra todo dia para onde eu vou, que é o meu trabalho. Desculpa, vontade de espirrar. Então, assim, eu tenho dados de geolocalização, eu tenho dados, de repente, de características físicas, eu tenho dados de características profissionais. Eu sempre brinco, por exemplo, se eu colocar, eu sempre uso esse exemplo, né? Televisão, dono de emissora, apresentava programas aos domingos, Canal 4. Não falei quem é, mas quem seria? Silvio Santos. Então, assim, eu tenho um conjunto de dados que às vezes também eu posso chegar na pessoa, não necessariamente dentro de um cadastro de uma empresa, eu posso ter lá um endereço, profissão e idade. Não estou falando de nomes, mas se eu juntar o quebra-cabeça, eu consigo chegar na pessoa. Então, isso também pode ser considerado dado pessoal em determinadas questões. Ah, legal. Agora nós vamos partir falando de provedores, que foi o terceiro tópico que você iniciou falando aí, né? Sobre quem é da área de provedores de internet. Qual é a pressão que a LGPD dá ou põe, ou que eles sofrem, né? De repente isso vai da visão. E os crimes cibernéticos também, se tem alguma relação, né, com a LGPD e, na questão do resguardo e tudo mais. Você pode me falar um pouquinho? Claro. Na verdade, hoje, como eu disse, todas as pessoas jurídicas estão obrigadas à LGPD. Óbvio, né, que aí os provedores, os e-commerce, todo mundo que trabalha aí com a internet hoje tem uma obrigação, não vou dizer maior, mas a diferença é que provavelmente o número de dados que se trata, o número de dados pessoais que circula dentro dessas empresas é muito maior, né? Então, se eu tiver aí provedores de internet, se eu tiver sites de hospedagem e todas essas questões envolvidas aí, ou um e-commerce em si, a gente está falando sempre de números muito grandes, né? De cadastros muito grandes de pessoas. Então, é óbvio aí que a observância é muito maior, a gente tem um risco muito maior, porque eu falo, né? Hoje a internet, ela não tem parede, né? Você tem ali, você não tem muros, você tem outros resguardos, e que talvez as pessoas não tivessem tão habituadas a usar, né? As coisas foram crescendo muito rápido e talvez nesse mundo né, que a gente fala aí do digital, as pessoas não tenham essa ciência, né? Eu estou ali trabalhando com o meu comércio, mas eu preciso prestar muita atenção. Eu acho que é válido a gente dizer que, além de separar os tipos de dados, a lei também separou as pessoas dentro da lei. Então, eu tenho algumas pessoas muito importantes dentro da lei. Nós já falamos de uma, que é o titular de dados, que somos todos nós, enquanto pessoas físicas. A segunda pessoa de extrema importância é o controlador. Quem é o controlador? É a pessoa que a lei diz que é o responsável pelos dados. Então, no caso dos provedores, dos sites, dos e-commerces, são essas pessoas, são os controladores. A outra pessoa, eu vou ter o operador, que é quem desenvolve um tratamento de dados a mando do meu, né, do controlador. Então, eu vou colocar um exemplo. Vocês, enquanto assessoria contábil, muitas vezes são operadores dos seus clientes. Seus clientes né, têm esses dados, eles têm o domínio, porque o funcionário é dele, porque a empresa é dele, mas ele contrata alguém para fazer outras atividades. Então, ele tem um operador, né? E o operador, ele é tão responsável quanto o controlador. Embora a responsabilidade maior sempre seja do controlador, o operador também tem que ser responsável. Então, dentro dessa relação ali com os provedores, em algum momento ele é controlador, quando ele está falando dos próprios dados, dos dados de clientes, mas ele também pode ser um operador, se, por exemplo, ele for hospedar informações e ele tem tanta ou, né, igual responsabilidade. Então, é muito importante, porque os vazamentos de dados, o roubo, o compartilhamento indevido, né? A lei traz agora toda uma organização no sentido de que
Eu não posso só coletar os dados por coletar, eu preciso de finalidade, né? Um dos pilares da LGPD é finalidade. Então, assim, se eu estou compartilhando o seu nome, o seu RG, o CPF, para que eu preciso disso? Por quanto tempo eu vou ficar com isso? Com quem eu vou compartilhar? Então, essa questão tem que ser muito bem observada por todos, né? Então, em especial por esse tipo de empresário. Porque a demanda de dados dele é muito grande. Então, ele precisa observar essas questões da LGPD com muito cuidado. Eu acho válido a gente falar, eu não sei se aí está nas suas questões, eu acho que é válido a gente falar das sanções. Tem Né? sim. Aí você já pode emendar e falar já das funções, porque faz parte, né, de todo o conteúdo de hoje, até para deixar claro para os clientes. Pode Sim. Então, eu acho assim, além, né, o que tudo isso traz, né? Então, a gente está falando aqui de direitos dos titulares, de deveres do empresário. Quais são hoje aí as sanções que a LGPD prevê para nós? Nós temos advertências, nós temos suspensão parcial e total do uso de dados, bloqueio parcial e total do uso de dados. Então, eu sempre uso o exemplo dizendo assim para as pessoas, olha, imagina um e-commerce com um banco ali de dados de 5.000 clientes, se eu falar que ele está, né, se a sanção determinada aí for de 15 dias ou 20 dias sem usar. Eu estou colocando muito baixo, né? Mas que a gente coloque 30 dias sem acessar o seu banco de dados. Parei a empresa. Né? Parei o faturamento da empresa. Então, verdade. O bloqueio, a advertência, o bloqueio, seja ele parcial ou total, ele pode ser muito ruim. Uma outra questão que vale a pena a gente pontuar aqui é a publicização do ato. Né? Se eu tiver um ato hoje que eu possa ter sido autuado, né? Até vale a gente dizer que quem fiscaliza toda essa questão é a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se eu for autuado, isso vai constar lá no site da ANPD. A ANPD vai ter como se fosse um reclame aqui da proteção de dados. Ela vai dizer, olha, aqui nessa empresa houve este incidente nesta data. Eu falo, você quer uma punição maior do que você ter a sua empresa exposta, né? Eu falo, imagem é uma coisa que você leva anos para construir a imagem do seu negócio, né? E uma publicização de um ato desse, dependendo do seu ramo de negócio, você pode falir, né? Você pode ter, dependendo da relação de confiança que os seus clientes precisam ter no tratamento de dados, você pode ter um problema muito sério. Então, essa publicização do ato, eu falo, óbvio que a multa, que é o nosso próximo item aí, ela é muito alta, né? Mas eu acho que a publicização do ato, a imagem da sua empresa, ela não tem valor. Ela não tem valor monetário, muitas vezes, então eu acho que é muito sério. E aí nós temos multas, que vai de 2% do faturamento a 50 milhões de reais. Então, eu falo, quem pode pagar uma multa de 50 milhões de reais hoje, né? Pouquíssimas empresas poderiam marcar com esse custo sem ter, né? Sem fechar ou sem qualquer coisa parecida. E nós temos aí, por fim, a questão das ações, né? Nós podemos ter ações trabalhistas, nós podemos ter ações cíveis, nós podemos responder, inclusive, na esfera penal, se isso, né? Você me questionou aí dos crimes cibernéticos. A LGPD, ela não está necessariamente atrelada, né, a essas leis, mas é óbvio que você acaba tendo uma ligação. Por exemplo, quando você tem aí um crime dentro da sua empresa, você pode ter desrespeitado duas leis, né? Você pode ter um crime na esfera penal, se isso realmente for apurado, e você pode responder com todas as outras questões da LGPD. Então, na verdade, ele acrescenta aí deveres, né, e obrigações ao empresário, e você pode responder em mais uma esfera. Então, você também tem a questão, se você tiver um problema com o cliente, você pode ter aí problemas de indenização, você pode ter problemas, né, na esfera trabalhista, se você não tratar direito os dados dos seus funcionários. Então, você tem toda essa questão aí na parte burocrática, vamos dizer assim, da lei. Certo. Doutora, falando aí com relação a crimes, a pagar multa e tudo mais, mudou o modelo de contratos de prestação de serviço para os clientes?
para a proteção de dados? Porque a gente sabe que os provedores, quem fornece telefonia, né, telefonia móvel, gera ali um contrato, né? E eu não sei se houve mudança ou adequação a esse modelo de contratos para o cliente. Sim, na verdade, todos os contratos hoje, né, em que a gente esteja sempre lembrando, né, que dos dados pessoais, então vale até a gente frisar aqui, por exemplo, se eu estiver falando numa relação empresa-empresa, eu não estou falando de LGPD. Quando eu estiver falando de dados de pessoa jurídica, eu não estou falando de LGPD. Então, quando eu tiver qualquer dado pessoal relacionado no contrato, eu preciso ter previsão com relação à LGPD. Então, uma das fases, inclusive, quando a gente está dentro de uma empresa fazendo um projeto de adequação, é a revisão de todos os contratos. Certo. Então, você vai ter revisão dos seus contratos de funcionários, você vai ter revisão de contratos com seus operadores. Então, por exemplo, eu sou uma empresa e eu tenho ali o meu contador, eu tenho o plano de saúde, eu tenho o convênio farmácia, isso com relação aos meus funcionários, tá? Todos esses contratos vão ser revistos com cláusulas de proteção LGPD. Eu presto um serviço, no caso de telefonia, em que eu vou ter ali dados pessoais dos meus clientes. Então, eu preciso ter uma cláusula dizendo para o meu cliente como é que eu trato os dados dele, com quem eu compartilho, se eu arquivo, por quanto tempo eu arquivo. Então, eu faço todas essas questões aí, elas têm que estar previstas no meu contrato. Isso traz segurança para a empresa, isso traz segurança para o seu cliente. E isso também faz um diferencial. Porque o cliente sabe o que você está fazendo com os dados dele, consequentemente, ele sabe que você é uma empresa que o respeita, que é um diferencial de mercado. Então, você tem também essa vantagem de estar adequado. E também para se proteger. Porque amanhã ou depois ele tem algum problema com os dados dele, mas não necessariamente esse problema veio da sua empresa. Você diz, não, olha, aqui funciona direitinho, aqui eu tenho uma previsão contratual. Legal. Doutora, aqui a Deise havia feito uma pergunta, e foi a pergunta que eu te fiz, que era referente à dúvida do contrato, né? Da prestação de serviço. Deise, está respondida aí a pergunta? Espero que sim. Gente, sejam todos bem-vindos aqui, quem entrou na live na metade do caminho. Quero dizer que nós vamos deixar salva essa live aqui. O tema de hoje é LGPD para provedores. Você que conhece, né, um empresário aí, um empreendedor na área de telecom, na área de provedores, passa essa live para ele, vai sanar muitas dúvidas, vai ajudar aí no desenvolvimento do negócio dele, né, seguir a lei adequadamente, né, na área jurídica e também contábil. E, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes mesmo de ser implantada, né, LGPD, de estar ali sendo divulgada, que foi tão bafafá, sabe, aquela coisa do que é isso, meu Deus, aí era live daqui, live de lá, né, eu recebi alguns contatos aqui até para eu apresentar para os clientes e tal, havia ainda aquela questão dos provedores, os empresários aí da área de telefonia entrar em contato diretamente no nosso telefone, né, pelo WhatsApp, para oferecer algum tipo de serviço ali, banda larga, diminuição de custo com a telefonia e tudo mais. Com relação à LGPD, como que fica as questões da prospecção aí pelo WhatsApp, né? E sem ferir a LGPD, você tem alguma orientação para já orientando o próprio operador, o próprio funcionário das empresas de telefonia, né, com relação a como eles devem entrar em contato? Vou até falar por quê. Essa semana é a terceira vez que eu recebo uma ligação no meu telefone pessoal, que né, é o empresarial que a gente conversa, no meu pessoal, procurando pela Soraya, nada a ver, para falar de algo que não tem nada a ver com o nosso trabalho, com os nossos serviços. E ainda eu perguntei, como é que você conseguiu o meu telefone para falar com a Soraya de um negócio que a gente nem faz? Aí a pessoa, não, eu peguei aqui no banco de dados, eu peguei aqui na internet, eu peguei, mas lá no meu cadastro nós tivemos um cuidado, né, na hora de fazer a divulgação, colocar os telefones corretos. E nem foi o nosso telefone pessoal, até mesmo para divulgar a Caleb. Foi o telefone empresarial, né, aqui. E aí eu fiquei, vendo, vou aproveitar, doutora, na live já vou perguntar. Como é que fica essa questão? Está certíssimo. É uma questão ótima, né? É uma questão, inclusive, que a gente costuma sempre pontuar
sempre exemplificar, a gente brinca, quem nunca, né? Se a gente brincar do jogo do quem nunca recebeu uma ligação de todas as companhias telefônicas, eu falo que é um caso aqui que ninguém se excetua, né? Todo mundo participa e com vigor. Então, se a gente colocar aqui TIM, Oi, Vivo, Claro e qualquer outra companhia, ninguém escapa. Todo mundo já recebeu alguma ligação, né? Dizendo, olha, aqui é da empresa tal, né? Normalmente é a concorrente. Aqui da empresa tal, você gasta tanto, você tem um plano de tanto, você consome tanto, e a gente tem um desconto para te dar, e, enfim, eles têm todos os seus dados. Ele tem nome, ele tem RG, ele tem o telefone do seu trabalho, como você disse, telefone que você não cadastrou, ele te acha no seu trabalho, na casa da mãe, na casa da sogra, e normalmente ele tem todos os seus dados, e quando você pergunta, fala, olha, de onde você conseguiu os meus dados? Você ainda disse que a pessoa respondeu, então você está melhor do que eu, porque no meu caso, todas as vezes que eu pergunto, acontece uma mágica que a ligação cai. De repente eu fico olhando tudo além. Eu não sei qual é o efeito dessa pergunta, mas ela interrompe a ligação na maioria das vezes. Então, a questão quando eu falo que lá atrás a gente tinha aí um tratamento de dados, uma coleta, um compartilhamento desenfreado, é exatamente isso. As pessoas compartilhavam, né, ou ainda compartilham, mas a gente espera que a lei venha reduzindo isso cada vez mais, de uma maneira completamente que a gente não tem nem ideia do que é feito, né? As pessoas vendem, trocam, compartilham indevidamente. Eu já tive casos de empresas de eu estar fazendo treinamento e a pessoa falou assim, ai, doutora, mas a gente compra mailing. E aí eu sempre falo, gente, pelo amor de Deus, meu coração dispara, chega da falta de ar. Falo, gente, uma coisa de compra mailing não existe, não deveria ter existido nunca. Né? Hoje mais ainda. Então, assim, mailing não se compra, né? Mailing não se compartilha. Hoje, com a LGPD, eu posso fazer isso? Sim, desde que o titular de dados tenha concordado. Então, assim, o que as pessoas hoje ficam muito preocupadas é o seguinte, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Eu não posso mais ligar para o meu cliente? Eu não posso mais entrar em contato com o meu cliente? Pode. Você vai poder continuar fazendo o seu tratamento de dados, você vai poder continuar atendendo o seu cliente, só que respeitando a lei. E respeitar a lei significa, inclusive, dar conhecimento ao titular de dados do que é feito com os dados dele, pedir autorização para as coisas que serão feitas, e se ele concordar, ok. Então, como você colocou aí a questão do contato por e-mail, contato por WhatsApp, então, a palavra-chave aí, eu até brinco que é uma palavra grandona, um palavrão daí da LGPD é autodeterminação informativa. O que é isso? É o titular de dados saber quando, onde e por que os dados deles são usados. Então, se eu respeitar essas questões de quando, onde e por quê, eu vou poder continuar o meu negócio. Então, o que eu não posso fazer? Eu posso comprar aquele e-mail que eu não sei de onde veio, por que veio, e sair ligando para os clientes? Não, não posso. Eu posso sair pegando dados na internet e entrar em contato com essas pessoas? Eu vou responder depende. Por quê? Quando eu tenho dados públicos, eu posso pegar da internet. Então, se eu entrei lá no Facebook da Vera, da Soraya, e lá tem o nome dela, o endereço, o telefone, eu posso pegar aquele telefone e posso ligar para ela. Por quê? É um perfil público, ela deixou aberto, qualquer pessoa pode entrar em contato com ela. Agora, eu não tenho um perfil público, o meu telefone não está disponibilizado em nenhum lugar, como foi o seu caso. Eu não coloquei esse telefone no meu cadastro, é um telefone pessoal e particular. A gente sabe que há meios de conseguir, mas são meios ilegais. Então, nesse caso, eu não posso utilizar esse meio para entrar em contato com o meu cliente. Outra questão que é super válida, vou mandar e-mail marketing, né? A lei fala que eu não posso causar surpresa no meu cliente. Então, ou seja, eu tenho que ter alguma ligação. Eu não posso simplesmente coletar um monte de e-mails e sair por aí, né? Mandando e-mails. Eu tenho que ter alguma ligação. E ainda
Se eu não tiver a mínima ligação com essa pessoa, eu tenho que dar uma opção para que ela saia. Então, hoje, quando a gente recebe e-mail marketing de grandes empresas, você pode ver que lá embaixo sempre tem aquela opt-out, que é a saída. Ou seja, se eu recebi, se está por engano, se você não quer mais receber, eu tenho que sair. Mas o que acontece na maioria das vezes? Você dá aquele opt-out, amanhã vem de um outro endereço. Você sai, vem de um outro endereço. E vira aquela coisa sem fim. Então, eu preciso respeitar. Onde eu conseguir esses dados, eu preciso conseguir ele de uma maneira legal. Eu preciso de autorização. Eu promovi um evento. A pessoa, por exemplo, eu vou colocar aqui da Camargo Advogados. Normalmente a gente passa uma lista quando tem um evento. Então eu coleto ali nome, e-mail, telefone. Se amanhã ou depois você receber um e-mail da Camargo, não vai ser uma surpresa. Poxa, mas eu nunca tive contato, eu nunca falei. Então, assim, eu preciso minimamente não causar surpresa. Ou se eu causar surpresa, talvez a pessoa tenha se esquecido, talvez ela preencheu um cadastro numa loja, eu preciso informá-la. Quando ela me questionar e falar, olha, de onde você tem os meus dados, eu preciso ter uma fonte segura, eu preciso ter uma fonte autorizada. E se ela disser, olha, eu não quero mais, ela também pode. Então, a lei veio trazer esses direitos para nós, titulares, dizermos, olha, não quero mais, está errado, corrige, está a mais, está a menos, eu quero que você exclua da sua base de dados. Então, esses direitos, eles têm que ser respeitados, né? Então, o contato aí com o WhatsApp, daquele mailing que eu comprei, daquele e-mail que eu compartilhei indevidamente, que o amigo me passou, sem condições. Então, hoje o titular de dados pode entrar no site da NPD, pode fazer uma denúncia e a sua empresa pode ter um problema. Então, hoje o empresário ele precisa buscar meios legais para fazer esse contato. Então, ele pode promover eventos, ele pode fazer na internet e pedir para que as pessoas cadastrem se ela queira. Tudo eu preciso dar a opção. Então, desde que o titular de dados me autorize, eu posso fazer todas as coisas. Se ele preencher um cadastro, e hoje a gente já começa a notar mais, quando você vai preencher em sites, quando você vai preencher cadastro, autoriza a receber mensagens, autoriza a receber e-mails. Então, esse é o caminho correto hoje para quem está trabalhando aí com a internet. É adequar os seus contratos, nesses próprios contratos você já pode fazer a previsão no sentido de que essa pessoa aceita ser contratada, né? Se ela aceita, você faz. E se no meio do caminho também, aí a gente fala muito de consentimento, se no meio do caminho ela disser, olha, não quero mais, você tem que dar essa opção e respeitar essa opção. Pode ser que de fato, num primeiro momento, ela queira conhecer o seu negócio. Depois ela já conheceu, ela não quer mais. Então a dica é, a sua fonte, ela tem que ser autorizada. A sua fonte, ela tem que ser legal. Seja ela por meio de eventos, seja ela por meio de cadastro. Então, o seu titular de dados ali, o seu possível cliente, o seu lead, vamos chamar assim, ele precisa estar ciente. Ele não pode ser mais invadido. Ele não pode... Então, assim, dentro dessa ligação que você colocou, que você recebeu essa semana, qual seria o melhor dos mundos e o mais correto? Olha, não sou a Soraya, gostaria que você tirasse este telefone do seu cadastro e eu não gostaria mais de receber ligações. Terminou a ligação, exclui do cadastro e acabou. A Vera não recebe mais. Né? Esse é o mundo em que a LGPD busca. Né? Mas a gente sabe que muitas vezes não é assim. Então, às vezes você até nega, fala que não quer mais, aquele atendente não te liga, mas o outro atendente da mesma operadora ou da mesma empresa te liga como se não soubesse que você pediu para não ser mais incomodada, no bom sentido aí, né? Com relação ao produto dele. Mas, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que agora nós estamos no mundo também dos aplicativos ou dos robôs para primeiras comunicações aí. Um dia desses, o meu marido estava fazendo uma aquisição, né, na área aí de internet, lá para a área de Mairiporã. E aí, falar lá é só pelo WhatsApp e ali os robozinhos da vida, né? E lá começou já a perguntar nome dele, CPF. E aí, o que fazer? A empresa que criou esse aplicativo, que está pedindo esses dados, entende-se que ela está tratando já
dos meus dados pessoais? Como que eu sei que ela está fazendo isso? Né? Ela deveria, né, pelo robô mesmo, dizer que está adequada à lei, assim, assim, assada, antes de eu inserir, porque ela está me induzindo a inserir meus dados, então eu estou permitindo, mas eu não sei se de fato ela está resguardando, né? Como é que funciona nesse caso? Neste caso, ela está obrigada, tá? A partir do momento que eu tenho um CNPJ, eu estou coletando dados, eu estou tratando esses dados, eu sou obrigada. Eu, enquanto consumidor, enquanto titular de dados, eu presumo que você está cumprindo a lei. Então, o que ocorre? Eu coloquei lá os meus dados, amanhã ou depois você me causou algum problema, é exatamente aí que entra a LGPD, né? Eu pedi para você excluir, você não excluiu, eu confiei a você os meus dados para que você fizesse um contrato de prestação de serviço de internet e você compartilhou, vendeu o meu cadastro, deixou vazar esses dados indevidamente, a empresa responde. Então, a presunção aqui é de que, a partir do momento que eu estou te confiando os dados para aquela finalidade, você vai usar única e exclusivamente para aquela finalidade e da maneira mais segura possível. Então, ou seja, eu estou contratando um serviço de internet, eu não estou contratando nenhum outro serviço. Eu não estou contratando venda de imóveis, eu não estou contratando serviços alheios àquela finalidade que não internet. Presumo, dentro da lei, que você vai pegar os meus dados e vai usar só para isso. Se você compartilhou indevidamente, se você teve um vazamento de dados dentro da sua empresa, se um funcionário seu compartilhou isso de forma indevida, a responsabilidade é sua, empresário. Um exemplo legal que a gente pode dar. Vazamento de dados, as pessoas associam muito com computadores, internet, só isso que o pessoal pensa que é vazamento de dados. Não, doutora, a minha empresa é pequenininha, eu não tenho vazamento, imagina que eu vou ter vazamento de dados, eu tenho 2 computadores lá e uma secretária. Ok. Só que eu tenho 2 computadores, 2 funcionários e uma secretária. Só que eu tenho uma base de dados de 10 mil clientes, pessoas físicas. Lá eu tenho tudo. Vamos imaginar que eu sou um consultório dentário. Eu acho muito bom a gente falar aí dos profissionais autônomos, porque, embora eles não tenham CNPJ, o profissional autônomo, quando ele ofere renda, ele também está obrigado à LGPD. Então, o dentista, o advogado, o contador que trabalha em casa, todo mundo está obrigado ao cumprimento da LGPD. Então, voltando ao exemplo, eu tenho lá meu consultório dentário. E aí, eu tenho lá, né, 2 funcionários e uma recepcionista. Vamos imaginar que eu atendi um famoso, né, muito famoso, chegou lá, quebrou os 2 dentes da frente, né? E aí eu fiz fotos para poder fazer lá, para mandar para o meu protético, para poder fazer a prótese, mandei para o outro para fazer para o aparelho, enfim. Peguei a foto e compartilhei. Só que o famoso era muito famoso. A secretária viu e falou, cara, olha quem veio aqui hoje. Tava sem, né? Sem os dentes da frente. Exatamente. No meu último curso lá do Capacita, o pessoal ainda riu muito, porque eu falei que era a Xuxa. Então eu falei assim, aí a Xuxa passou lá sem os 2 dentes, eu, né, baixinha da Xuxa, super fã. Falei, cara, a Xuxa veio aqui. Peguei a foto que foi para o Protético e coloquei no grupo da minha família. Gente, olha quem veio no meu trabalho aqui hoje. Só que a minha família é aquelas famílias grandes, no grupo da família tem 85 pessoas. Ou seja, coloquei a foto lá, 3 minutos depois, a foto estava no Instagram, a foto estava no Facebook, a foto estava em tudo quanto é lugar. Resumindo, no Fantástico Domingo, estava lá a foto da Xuxa sem os 2 dentes. Já imaginou o tamanho do estrago? Eu estou falando de uma pessoa muito famosa, estou falando de uma imagem. É diferente da foto, de repente, da doutora Juliana, né? Com o mesmo problema. Vai causar ali algum constrangimento, mas é diferente e a lei pesa isso. Então, assim, quanto vale a imagem daquela pessoa? Então, aquilo vazou como? Foi pela internet? Foi um hacker que entrou? Não. Um rastro, você vem seguindo o rastro, né? Até chegar lá. Foi um grupo de WhatsApp. Então, assim, quando a gente fala que não é só invasão hacker, eu posso ter outros tipos também de vazamento. Eu posso ter documentos
que podem ser vazados, eu posso ter documentos físicos, eu posso ter pessoas mal intencionadas. Então, assim, eu posso ter vazamento de dados por recebimento de um e-mail. Vamos imaginar que eu tenho funcionários completamente destreinados, completamente alheios à LGPD. E aí, um funcionário recebe um e-mail com um link. De um cliente até, porque a gente sabe que hoje tem esses mecanismos que disfarçam os e-mails. Então, vamos imaginar que você está acostumado a receber aqui e-mail da Camargo Advogado, da doutora Juliana, alguém hackeia o meu e-mail e manda um e-mail para você com um link, dizendo, olha, Vera, a partir de agora, para você falar comigo, você clica nesse link aqui que os nossos trâmites vão ser feitos direto na plataforma que nós criamos. Ué, doutora Juliana, estou acostumada com ela. Você clicou no link. Então, vamos imaginar, aí a Caleb clicou no link e eu consegui baixar toda a sua base de dados. Isso é um vazamento de dados. Certo. Então, assim, vai muito mais além do que só o hacker invadir a minha empresa. Então, eu tenho que, por isso a gente fala que é tão importante essa consciência da lei, não só do dono, mas dos funcionários. Porque a minha secretária, inocentemente, pode vazar dados. O meu funcionário pode compartilhar algum dado indevidamente. Ele pode compartilhar um banco de dados indevidamente. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, né? Então, é uma pressão grande, é uma obrigação grande e é por todos os lados. Então, quando você começa a analisar, a LGPD ela não é só uma lei, ela está em toda a sua rotina. Você atendeu o telefone, você está anotando os dados do seu cliente, você está dentro da LGPD, você está mandando um e-mail, o que você está compartilhando? Como você está compartilhando? Então, as questões são bem sérias, né? E elas são muito presentes dentro do nosso dia a dia. Doutora, você acredita que já vai dar 1 hora do nosso bate-papo? Pois Gente, que delícia! Eu tenho uma pergunta, se você puder. Essa daqui é importantíssima. Se você puder falar, né, rapidamente, me dar a resposta dela rapidamente, e para nós será importante, principalmente para os provedores. Lá tem um marco civil da internet, que é de 2014, que ele fala sobre os tratamentos de dados ali, né, como que a área deve cuidar, né, dos dados pessoais de quem contrata a telefonia ali, os provedores. A LGPD mudou algo ali ou ela só veio para complementar? Ela complementa. Ela complementa? Ela complementa, porque o Marco Civil ele é muito direcionado ali para algumas questões que naquele momento era o que tinha. Né? Hoje a LGPD ela é muito mais abrangente. Então, hoje ela traz quem são os personagens, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então, hoje está muito mais explícito dentro da LGPD. Então, dentro de uma possível condenação, a gente pode ter aplicação aí de sanções com base nas duas legislações, né? Então, eu posso ter, de repente, uma pena aumentada quando eu estiver falando de um crime cibernético e, consequentemente, o descumprimento. É aquilo que eu te disse. Eu posso ter, dentro de uma mesma questão, várias esferas. Se eu tiver, por exemplo, problemas com dados dos meus funcionários, eu posso responder na esfera trabalhista, eu posso, se eu causar um dano moral material, amanhã ou depois, eu posso, com o cliente, eu posso responder na esfera civil, eu posso chegar a responder na esfera penal, dependendo do que realmente eu fizer. Então, eu posso ter todas as esferas aí envolvidas dentro de um tratamento de dados, tá? Então, ela só complementa, né? O bate-papo aqui é realmente uma pincelada geral, né? Aproveitando aí, já, como você disse, a gente vai batendo papo, não sente a hora passar. Agradeço aí a oportunidade, a parceria, né? Muito legal que a gente tem conversado aí com a Caleb. Me coloco à disposição, tanto para os nossos clientes, né? Porque está sendo transmitido aqui pelo nosso Instagram da Camargo, então os nossos clientes que tiverem dúvidas podem me procurar, os clientes da Vera, da Soraya, da Caleb, me colocam à disposição. Então, assim, tem os nossos contatos lá no site. Se quiser conversar através das meninas, se os seus clientes tiverem dúvidas, ficamos aqui à disposição. Eu sempre falo, meu e-mail é fácil, né? Juliana@camargoadvogados.com.br. Se tiver alguma dúvida, manda lá.
né? E a gente vai conversando. Muito obrigada, foi muito Eu legal. agradeço. Eu que agradeço, doutora Juliana, pela disponibilidade, porque você explorou muito bem, com muito detalhe, né, com riqueza de detalhes, isso para a gente é muito importante. Quero, claro, deixar aí um pré-convite para uma próxima live, um próximo conteúdo direcionado também, e aí para agregar para os nossos clientes mais conhecimento. Então, eu agradeço muito seu tempo também, a disponibilidade. Obrigada a todos que ficaram com a gente até o final. Lembrando que quem entrou pro finalzinho aí da nossa live, vai ficar salvo aqui e eu vou disponibilizar também no canal da Caleb, lá no YouTube, que é Caleb Assessoria, tá bom? Então, gente, muito Legal. obrigada, A gente doutora. pode. Vou te ver. Obrigada. Obrigada. Vem sim, vem tomar um café comigo. E aí, ó, a gente já pode deixar aí para o pessoal pensando. Vamos falar de LGPD nas relações de trabalho aí de uma forma mais profunda. Eu acho que é legal para o empresário saber, a gente conversa. Com certeza, Muito ótimo. obrigada. Beijo para a Soraya, que tá aí, que eu vi que Pode ela deixar. está nos vendo. Isso. Beijão para vocês. Venham tomar um café. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente. Mais uma vez aí, uma ótima semana e vamos lá, estamos aí à disposição. Estamos aqui, tá certo. Obrigada, doutora. Obrigada a todo mundo. Bye, bye, até mais. Tchau, tchau. Tchau.